Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Diz-me o que lês. Hoje recebemos um convidado muito especial, Salomão Hernández Lemos Figueiredo. Boa tarde, Salomão. Olá, boa tarde. Salomão Figueiredo é natural de Alenquer, nascido em 1956, é gestor, empreendedor e fundador da Lemos Figueiredo Adega das Frutas de Alcobaça, uma empresa familiar que se dedica a transformar frutas em bebidas artesanais de excelência. Com uma formação sólida em Administração e Comércio pelo Instituto Comercial de Luanda, um MBA na Universidade Católica e especializações como Master Distiller, Wine Master e em normas europeias de produção de sumos naturais, Salomão traz consigo uma bagagem técnica e académica notável. Ao longo da sua carreira, trabalhou em empresas de renome, como a AA Calen, Três Velhotes, Cipa e Garcias S.A., fundou a Sister Produtos Alimentares e foi promotor de agroindústrias em África. Em 2016, transformou uma tradição familiar, fazer ginja em casa, num projeto inovador, a Adega das Frutas de Alcobaça, que hoje é exemplo de sustentabilidade e qualidade, utilizando fruta feia para reduzir o desperdício alimentar. Entre os produtos de destaque está o Gin Casanova, pioneiro por usar garrafas 100% recicladas e rótulos biodegradáveis. Esta aposta na qualidade e na inovação já valeu à empresa diversos prémios nacionais e internacionais, como medalhas de ouro e distinções no International Taste Institute e no IWSC Spirits Awards. Para além da sua faceta empresarial, Salomão Figueiredo também se destaca pelo envolvimento social. Foi diretor financeiro do projeto Casa Pia de Luanda, presidiu ao Ginásio Clube de Alcobaça e, desde 2020, lidera o núcleo do Sporting Clube de Portugal de Alcobaça. Recentemente foi reconhecido como sócio benemérito da Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça, prova do seu compromisso com a comunidade local. Valorizador do território, defensor da tradição e da inovação técnica, Salomão Lemos Figueiredo é, acima de tudo, um exemplo de como é possível transformar o que a terra nos dá em produtos de qualidade, gerando impacto positivo na economia local e nacional. É com imenso gosto que lhe damos as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar este desafio. Imagino que tem uma agenda ultra carregada, sempre muito ocupada, mas lá conseguiu arranjar um tempo para estar aqui connosco e isso para mim é extremamente valioso. Muito obrigada, Salomão. Muito obrigada pelo convite. Obrigado também a esta equipa fabulosa que tem transformado estes momentos únicos e de facto é a dinâmica do dia-a-dia, embora os 68 anos pesem, temos que ultrapassar, portanto, criando dinâmicas que nos façam levantar de manhã com objetivos e para atingirmos aquilo que nos propusemos. E é isso, tem sido essa a minha matriz e enquanto puder, continuarei a fazê-lo. Muito bem, e é uma referência para muitos de nós. O que é que o motivou a fundar a Lemos Figueiredo, a Adega das Frutas de Alcobaça, e apostar na transformação artesanal de frutas? Bom, não fui propriamente eu. Portanto, isso é um desafio de casa, não é? É o chamado desafio da refeição. Isso já vem há longos anos, portanto, eu trabalho em frutas há 50 anos, em agroindústrias, quando comecei pela Acalen, do vinho do Porto, os Três Velhotes, e transversalmente, mas tem sido sempre no âmbito da transformação da fruta. E uma das coisas, quando vim para Alcobaça em 1981, na altura ainda existente a Badia de Alcobaça, estive por dentro do processo da ginginha, portanto, e aí eu comecei a fazer a minha ginginha em casa. Portanto, coisa que muitas pessoas na nossa região, no nosso concelho, especificamente fazem a sua ginja. A minha ginja é a melhor de todas.
todos têm esse desabafo porque de facto nós fazemos aquilo com muito carinho, não é? E então eu disse, olha, quando eu chegar aos 60 anos vamos fazer o projeto da Lemos Figueiredo. Portanto, desde 1998, 2000, portanto, tinha estado mais por Angola e pus como meta aos meus 68 o regresso e então fazer um projeto que envolvesse a família e dentro daquilo que eu sabia e que sei fazer. E assim foi, em 2016, eu sou de 1956, temos aí os 60 anos, não é? Obviamente, a ginginha era um produto que fazia, que repartia com os familiares, com os amigos, portanto nunca foi um negócio, nunca esteve aqui em questão o negócio, a partir do momento que há o desafio dos filhos. Então, olha, vamos embora, vamos fazer, e criámos a Lemos Figueiredo em 2016. Em 2016, portanto, coisas tomaram outras dimensões, já olhei para a minha adega de garagem como já uma adega, portanto, com alguma dimensão, com uma média dimensão. E progressivamente temos criado condições para dizer que hoje temos algo que nos orgulhamos muito. Não é? Portanto, estamos a falar só da ginginha. Entretanto, a Mariana entra em jogo. Portanto, a Mariana, a sua filha. A minha filha. E nisto há o Covid, há o estar em casa e ela, portanto, desafia para o gin. Portanto, o gin é o resultado de um desafio deles todos, mas muito em particular da Mariana, que ela depois vai tirar curso de Master Distiller também, etc. Era a única que me acompanhava quando eu fazia umas pequenas destilações, era a única que me acompanhava e que provava ainda com 15, 16 anos. Eu dizia, atenção, isso é álcool, não podes, pronto. E sensorialmente vi que ela era muito apurada. E como o gin estava e ainda está na moda, não era a bebida da moda, desafiou tanto para o gin. E depois nasceu, e por que não, o gin de maçã, que vem dela, o gin de maçã. E entretanto, portanto... Portanto, isto nasce de um projeto familiar. Sim. Nasce de dentro de si e vai, digamos, sendo projetado para a comunidade. E acaba por ser comercializado também e continua, não é? Essa veia de criação continua, nomeadamente com a existência da Mariana e com o tal gosto apurado que ela tem e o sentido também relativamente ao negócio da família, não é? Portanto, o gosto por acompanhar também esse negócio, não é? Mantém-se. É assim que a Lemos Figueiredo nasce e se mantém. Se mantém e começa a ser uma marca registada, de facto, e reconhecida na comunidade. Muito bem. A sua formação também é muito diversa, não é? Portanto, é uma formação relacionada com gestão, com destilação, com enologia, com normas europeias, tudo isto relacionado com o dia-a-dia da sua empresa, não é? Sendo que, de facto, a sua formação tem um impacto direto e está relacionado com aquilo com as funções que desempenha. A sua formação foi já a pensar que um dia iria aplicar esses conhecimentos, não? Não, então vá. Eu fui sempre muito autodidata e, portanto, os meus livros, conforme depois nós certamente iremos falar, espelham isso. De facto, cada formação que eu tive, eu acredito na formação contínua, ou seja, sem formação contínua, acredito que não há nada. Portanto, a formação tem que ser contínua, porque nós, não, com a dinâmica, com a evolução que nós estamos a acompanhar, não é? Não é possível sem nos formarmos. E depois, com a distância que eu tenho de cada filho, fez-me estar permanentemente atualizado. Portanto, o mais velho tem 46, o Miquel a seguir tem 36, a Mariana com 28, depois agora a Mafalda com 11 anos, estamos a falar,
portanto, que eu já estou a fazer TikToks, não é? Portanto, Tem que se manter atualizado permanentemente. exatamente, por força destas circunstâncias, e a mim dá-me um gozo imenso fazer isso. Agora, considera que cada formação que eu tenho, portanto, não foi esforço, foi com gosto, cada ímpeto para a formação é um pilar que eu marquei. E elas não apareceram por acaso, portanto, elas foram com um fio condutor e o objetivo era: eu preciso de saber sobre isto, preciso saber sobre aquilo, para me tornar mais completo. Porque nós que lideramos, estamos a falar que agora é uma empresa muito pequena, mas eu já liderei equipas de 100 pessoas, não é? E então, para liderarmos, para sabermos mandar, para sabermos saber como isso, a execução, no fundo, cada um saberá fazê-lo. O problema é comandar. O comando, a voz de comando, tem que saber. E eu interiorizei que eu tenho que saber. Agora, depois, saber o pormenor, isso é cada um com os seus técnicos e ainda continua a ser assim. Muito bem. A sua experiência profissional anterior, portanto, em empresas como a Acalen, a Cipa e Garcias S.A., trouxe-lhe certamente experiências e desafios que moldaram a sua visão sobre a liderança e a gestão? Tem muitos. Portanto, quando falamos na ACAL, eu entrei como escriturário, ou seja, como ajudante de guarda-livros, porque na altura, hoje os técnicos oficiais de contas na altura eram um guarda-livros. Estamos a falar no ano de 1976, 1977, e rapidamente o administrador, o Dr. Callan, se apercebeu que eu não estava bem à secretária, porque levantava muitas vezes e que quando, portanto, participava em reuniões comerciais, eu era muito ativo e eu não era mais que um escriturário. E então desafiou-me para ir para a parte comercial. E eu fui para a parte comercial e pronto, e vi que estava aí o meu caminho, mais na parte comercial, porque a secretária, a cadeira já me irritava, ainda muito jovem. E, pronto, e assim foi. E fiquei, portanto, funcionei na parte comercial da Acalin, que mostrou o rigor, portanto, de uma grande empresa, devidamente organizada, portanto, aprendi muito, porque estava naquela idade dos 20, 21 anos, que é de aprendermos, contamos essa intenção, e, entretanto, passado 3 anos, sou desafiado para vir para Alcobaça. Portanto, eu sou desafiado onde está a CIPA, não é? E eu vim aqui com nenhuma função específica, mas como colaborador, portanto, o chamado braço direito do gerente. Portanto, e eu fui de imediato para a produção. Portanto, e aí comecei também a ter o apreço pela produção, que eu já não sabia se gostava mais da parte comercial, se gostava mais da parte da produção, não é? Então foi o somatório de todas estas experiências, no fundo estamos a falar, um miúdo com 20 e tal anos, era tudo experiências e em tudo eu me empenhava e então sabia que me faltava formação de base para aquilo, então lá estão as tais formações posteriores. Eu precisava de ir à procura delas e caminhei e filas e fui fazendo ao longo da vida, não é? Muito bem, muito bem. Mas então, de Alenquer vem para Alcobaça, passa por Angola, não é? Tudo isso faz de si um homem viajado, conhecedor do mundo, mas que passa a olhar para Alcobaça como um canto especial, onde reside uma comunidade à qual dedica bastante importância e cuja tradição respeita cada vez mais. Vamos pensar nessa questão da tradição, da identidade local e da relação entre essa tradição e a produção de bebidas artesanais aqui em Alcobaça. Fala-me um pouco sobre isto, a importância da produção de bebidas artesanais para a comunidade local e a importância da comunidade local na produção das bebidas artesanais. Que eu sinto que há aqui um cuidado da sua parte em trabalhar com produtos da terra, em respeitar a terra, as tradições. Ok.
Estou enganada? Um pouco. Ok. São circunstâncias diferentes. Eu, quando venho para Alcobaça, venho para uma agroindústria, que é a CIPA, que o produto principal era a marmelada, portanto, ou seja, era a maior produtora de marmelada do país. Nós fazíamos 1000 toneladas de marmelada, portanto, são 1000 toneladas de marmelada por ano, portanto, era uma referência. E estamos a falar dos anos 1982, 83. Portanto, e outras conservas, não é? Marmeladas e outras conservas. Nada de bebidas. Aí eu não estava nada de bebidas, à exceção de que, cumulativamente, portanto, participei também na abadia, mas isso a mando da CIPA, portanto, para controle da produção da ginja. O que é que acontece? Acontece que, portanto, que Alcobaça é encantadora, portanto, eu era um miúdo com 25 anos, e fui ficando por cá e trabalhando, obviamente, sempre com a fruta. Não trabalhei com outras coisas, a não ser com a fruta. Depois portanto, já não me recordo, 6 ou 7 anos na CIPA, portanto, tenho o desafio para ir diretor comercial dos Garcias, que é simplesmente a maior distribuidora de bebidas do país. Eu fui esfiar já uma equipa de 20 homens, portanto, e a nível nacional há uma cobertura, ainda hoje é uma empresa de referência no mercado das bebidas espirituosas. E pronto, aí está. Portanto, aí está uma sequência, portanto, fruta, depois bebidas e... portanto, nada foi pensado para que fosse assim. Foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. A minha reverência, para já não gosto de estar muito tempo no mesmo sítio, portanto, em tudo. Seja em que não gosto de eternizar e sou contra a eternização de cargos, de posicionamentos, etc. Então, eu, como era um funcionário, portanto, eu queria era mais e mais. Depois dos Garcias, portanto, tem a fundação da Cister aqui em Alcobaça, também transformação de frutas, no fundo, quase que o seguimento da CIPA, e aí surge a ida a Angola, para vender. Okay. Portanto, uma viagem comercial para dar, portanto, escoamento à nossa produção. O que é que acontece? Acontece quando cheguei lá, fiquei, portanto, eu não sabia de rir, sabia de chorar. Os produtos que eu fabricava cá e que tinham ido para lá estavam a ser vendidos mais barato que o que eu tinha vendido aqui em Portugal. E eu disse, bom, aqui não tens mercado. Portanto, o circuito, o esquema, o sistema, portanto, não permite que seja uma transação linear. Portanto, eu vendia cá, ou seja, o produto estava lá a ser comercializado mais barato que o que eu vendia cá ao importador. Portanto, isto era tudo via Forças Armadas, Estava etc. a perder dinheiro, não é? Não era isso, era o sistema. O sistema montado, os produtos eram vendidos às Forças Armadas. Mas não eram rentáveis, é isso que eu estou a entender, não é isso que está a dizer? Não me expliquei bem. Então. Eu vendia determinado produto por 10 aqui. Por sua vez, a pessoa depois vendia para lá. E eu cheguei de lá e encontrei o produto a 8. Portanto, logo, todo o sistema, falando abertamente, o produto ia para as Forças Armadas, era roubado e era colocado no mercado, portanto, com custo zero para lá, e logo nós não tínhamos hipóteses de competir de igual para igual. Portanto, isso rapidamente eu percebi, por isso eu disse que não sabia se havia de rir, sabia de chorar, portanto. Mas vi Angola, como eu já tinha estado em Angola, de miúdo, o meu pai estava lá a trabalhar e eu estive lá, eu já tinha 9 anos de Angola, e então é uma paixão, Angola é uma paixão, ainda hoje, não é? Ainda hoje tenho, o pouco que tenho está em Angola, não está cá. Pronto. E vou diversas vezes a Angola, 4, 5 vezes por ano.
Já não posso, já não tenho interesse ainda em dinamizar negócios com Angola, porque portanto, a idade já não permite e Angola é um país que exige muita presença e exige muito sacrifícios. As pessoas por vezes pensam que não, mas aquilo exige muita presença. Se nós não estivermos, o negócio não vai correr bem. E eu já, de todo, já não quero continuar. Quero resolver o resto dos problemas que tenho lá, portanto, e regressei à base. Sobre a Alcobaça, pronto, a Alcobaça nascem os filhos são alcobacenses e é a minha terra. É a sua terra. É a minha terra. E eu encontro presente em quase todos os eventos. A Alcobaça tem um evento e lá está o Salomão Lemos Figueiredo com uma banca, com uma dádiva, com um produto, pode ser a divulgação do produto, mas também pode ser uma ajuda para que o evento se realize. E era um pouco essa a minha pergunta, quer dizer, aquilo que eu compreendo é que o Salomão, pelo menos transmite a ideia de que está disponível para marcar a sua presença em eventos da tradição realizados em Alcobaça. Era nesse sentido. Lemos Figueiredo destaca-se por transformar fruta feia em bebidas premiadas. Como é que surgiu esta preocupação em combater o desperdício alimentar? E qual é o impacto que tem tido junto dos produtores locais? Nota que faz a diferença? Pelo menos nem que seja pequenina, mas que faz alguma diferença? Sim, portanto isso é ideias da Mariana, não é? Ok. Portanto, a Mariana é que desde a concepção da embalagem, como referiu do início, muito bem, a vidro reciclável, o papel renovável, todo o packing é feito por ela, é desenhado por ela, é estruturado por ela. E essa da fruta feia, portanto, vai na linha da sustentabilidade e do desperdício zero e que eu estou de acordo, eu acompanho esse raciocínio. Mas a ideia mestra é dela. Eu penso que não se nota, porque somos tão pequenos, não se nota, mas é esse o caminho. O que nós queremos demonstrar e o caminho é esse. Portanto, e que é possível, de facto. Não? Exato. É possível recorrer à fruta feia e transformá-la numa bebida premiada. Sim, porque no fundo a fruta feia é tão boa como a outra, se não melhor. Exatamente. Se não melhor. Exatamente. Só que não tem, portanto, as características próprias que o mercado, portanto, da distribuição aceita, mas em termos de produto em si, portanto, no mínimo é igual, não é? E, portanto, isso estamos a falar relativamente quer à laranja, quer ao limão, quer à maçã. Muito em particular na maçã, não é? Na ginja já não é assim. Okay. Na ginja não há fruta feia. Okay. É toda ela que vem, toda ela é bonita, é linda, toda ela é linda. Mas também estamos numa toada de desperdício zero com a ginja. Nós com a ginja temos mesmo desperdício zero. Porque o caroço aproveitamos para as almofadas qualquer coisa. Térmicas, pronto, eu sei. Aquelas que depois vão ao congelador. Mas também podem ir ao micro-ondas. E podem ir ao micro-ondas, se for aquecimento, para luxações, etc. E com os ramos, com os pedúnculos, portanto, estamos a secar e vamos sair, creio que será em agosto, já com o chá. Como há o chá de pé de cerejeira, vai ser de pé de ginja, também. Portanto, aí há desperdício zero. Na maçã, portanto, nós temos tanta maçã e não vamos procurar aos fornecedores maçã feia, maçãs fora de formato, maçãs os calibres são os mínimos, para nós são ótimos. Os calibres grandes também não são aceitos no mercado da distribuição, para nós também são ótimos, não é? E então é dentro desse princípio e é fruta feia. Eu acho que é uma excelente ideia. Pronto, foi. Mas isso é tudo ideia da Mariana que eu acompanhei e acho que está muito bem, é esse um caminho, dentro da sustentabilidade. Também é membro fundador da Confraria do Frango na Púcara. Ora, vamos lá falar da Confraria. Dizia que é a única confraria de Alcobaça. Sim, é a única confraria que temos de Alcobaça. Isso foi em 2020. O que é que fazem os membros da Confraria do Frango na Púcara?
Ora bem, a confraria foi fundada em 2020, em pleno Covid, portanto teve ali a sua atividade na fase embrionária, portanto sem atividade, uma atividade sem atividade, porque o movimento confrade fundamentalmente é a troca de experiências, é a ida a outras confrarias, é a recepção de confrarias, como nós já tivemos 2 capítulos e está a ser organizado o 3º capítulo. Um capítulo é um grupo de pessoas? Não, o capítulo é quando a confraria, neste caso o que se está a organizar agora, o 3º capítulo da nossa confraria, vai entronizar novos confrades. Ok. E então, portanto, é uma fé. E nisso são convidadas as outras confrarias. Eu não quero fugir muito à realidade, mas no primeiro capítulo tivemos cerca de 400 e tal confrades de diversas confrarias e este segundo do ano passado, creio que andou muito próximo também disso, não é? Eu não tenho dado a assistência que devia dar à confraria por falta de tempo, mas temos o nosso grão-mestre que, portanto, que está a zelar por ela e mais 2 ou 3 elementos e ela... Todas as semanas a nossa confraria está presente no país, em diversos capítulos, porque geralmente estes encontros são os capítulos, não é? O que aconteceu aqui em Alcobaça também está a acontecer, irá acontecer noutras confrarias. Mas eu pensava que um capítulo que era um espaço, uma organização. Não, mas está-me a explicar que não é. São momentos. Sim, é um momento, é uma cerimónia. É uma cerimónia em que nós, portanto, com todo, vamos lá ver, aquilo tem um cerimonial, tem o ritual, não é? o ritual e depois os novos aderentes que vão aderindo durante o ano serão entronizados e só a partir desse momento é que passam a ser confrades efetivos na nossa confraria. Só há homens ou há também há homens mulheres? E mulheres e crianças. Pronto, não está reservado a... Não. É todas as pessoas amantes do frango da púcara e da alcobaça. Portanto, a ideia é manter a receita original do frango da púcara, será isso? Sim, mas a nossa confraria é mais abrangente, é enogastronómica. Ok. Portanto, o que se tem procurado fazer é juntar os produtos, dado que não há outra... Vou falar do malhado de alcobaça, podemos falar dos vinhos, portanto, da ginja, portanto, tentar reunir à volta da confraria todos os produtos, daí ela no nosso estatuto diz que é uma confraria enogastronómica de Alcobaça. Como não há mais nenhuma, ela será o grande chapéu, portanto, da gastronomia de Alcobaça. Obviamente o frango da Cooper, o frango na púcara é o líder, não é? Okay. E nós aí temos, não só cá, mas, portanto, pelo país, tem-se vindo a descobrir restaurantes a fazer o frango da púcara à Alcobaça. Portanto... Muito bem, muito bem. Muito interessante, eu não fazia ideia, eu já sabia da existência da confraria do frango na púcara, mas achava que era mesmo só reservado ao frango na púcara. E esta dimensão que abarca outros produtos da Alcobaça, acho que é uma dimensão, de facto, muito interessante e a divulgar. Também acho muito curioso existir uma hierarquia, portanto, haverá um grão-mestre. Há um grão-mestre, sim. E também, se calhar, outras funções, não é? Mas todas essas funções são desempenhadas benevolamente por parte Sim. Aquilo é uma coletividade sem fins lucrativos, como são todas as coletividades. Portanto, muito bem. Também é, agora, líder do núcleo do Sporting Clube de Alcobaça. Eu não sou líder, eu sou dono. Então, é mesmo dono daquilo? Sou dono daquilo, então é que pago as despesas, sou dono. Não, mas isso o coração é deste lado, não é? É o coração, isso é o coração. Eu não posso fazer mais pelo meu clube, então vamos mantendo aquilo aberto, ver os jogos, confraternizarmos. O espírito associativo cada vez está mais difícil. E quando nós vimos aí, Alcobaça é pequena, mas é grande em coletividades. Nós temos tudo. Temos tão poucas pessoas para tantas atividades. Não há atividade nenhuma que Alcobaça não tenha. E então há dificuldade em mobilizar. Portanto, eu pretendi fazer isso e apanho logo o Covid
Porque o núcleo ia fechar e disseram-me que o núcleo vai fechar. Não, não vai fechar nada que eu não vou deixar. Portanto, vamos manter isto aberto. E é difícil se nós não tivermos uma atividade. Portanto, eu ainda tentei fazer o futsal feminino, etc., mas o Covid aí travou-me logo. E, entretanto, a minha vida também não tem permitido. E depois é a dificuldade do associativismo. Não, mas está vivinha, está bem, e temos o nosso Sporting em Alcobaça. Muito bem. Muito à espera que haja os jovens, eu estou à espera dos jovens que agarrem naquilo. Entretanto, vão chegar certamente. Para além de gestor e empreendedor, não é? E de referência a nível municipal, como é que descreveria o Salomão enquanto pessoa? Quem é o Salomão por trás destas funções todas? Epá, tenho muita dificuldade. É melhor ser vocês a descrever, não é? Mas eu tenho... Bah, vamos lá ver. Absolutamente normal, brincalhão, bem disposto, amigo do amigo, sensível, mas também tenho o outro lado. Esse, portanto, não vou para o confronto, corto. Portanto, eu tenho um sistema de on-off. Portanto, ou estou on, e quando estou on está no máximo. E quando estou off também está no máximo. O off não tem máximo, é off. Portanto, uma pessoa absolutamente normal, que não tem... sou teimoso, mas dou a mão ao palmatório. Assim que me evidencio. Atenção, não pertence a rebanho nenhum. Portanto, não há nada que eu penso pela minha cabeça e, muitas vezes, em confrontos de ideias, chego à conclusão que eu não estou certo, eu sou o primeiro a dizer ok. Mas não ando aqui, não tenho alinhamentos, sou eu mesmo. Portanto, não tenho. E que valores ou princípios guiam a sua vida cotidiana? O que é mais importante para si? A família, os amigos, a sociedade em si, portanto, isso daria um programa. Isso daria um programa. E pronto, e a idade faz com que estejamos preparados, portanto, para ver e não reagir. Porque eu sou de reação rápida. Portanto, por isso é que eu não me envolvo nem politicamente, nem me envolvo lá, porque eu sou de reação rápida. Muitas vezes arrependo-me, outras vezes não. E eu não posso ver injustiças, sejam elas de que forma forem. Em resumo, eu gostaria que a sociedade tivesse todas a mesma oportunidade. Toda a gente tivesse a mesma oportunidade. Não sou pela igualdade, todos temos de ser iguais, não. Todos deveríamos ter a mesma oportunidade. E quando a sociedade me demonstra que não é assim, isso eu fico revoltado. Aquilo que eu posso contrariar, apoio e, portanto, faço valer esse meu princípio. Quando não posso, fico sossegado, mas fico contrariado. Quando passa por desafios ou dificuldades, onde é que vai buscar as forças para continuar? Olha, o cigarro é um dos meus refúgios. Não diga que o cigarro que o ajuda. É um dos meus refúgios. Às vezes evito-me de fazer outras coisas. Não no álcool, que eu bebo muito pouco. É um paradoxo, não é? Sou homem do álcool e bebo muito pouco. Mas também não tenho tido assim grandes dificuldades, grandes problemas. Aquilo que o cidadão comum tem, mas não estou a ver nenhum exemplo para dar. Mas fecho-me um pouco, e penso e pronto, e depois atuo de acordo com a minha consciência. Ok, do alto desses já 60 e picos anos, há alguma memória assim que gosta de recordar, que queira partilhar connosco? Quando pensa nos melhores momentos que viveu até hoje, o que é que lhe surge em primeiro lugar? Portanto, tirando os assuntos familiares, desde o nascimento da primeira netinha, não é? E dos outros netinhos,
os filhos, obviamente, tirando essa parte, essas lamechices, não é? Porque eu não posso falar, porque começo já a chorar. Então, é a viagem que fiz para Angola no paquete no Príncipe Perfeito. Ok. Portanto, esse é um momento que eu guardo com 11 anos. Foi a viagem em si ou a chegada a Angola? Não, foi a viagem toda ela. Viagem Eu nunca tinha andado de barco e foram 11 dias no mar com piscina. A minha mãe tinha-me oferecido um relógio para a viagem, uma coisa fina, nós íamos fazer uma viagem, não íamos para outro país. Eu ainda não tinha estado em mais nenhum país, o primeiro país que conheci, isso é daqui de Portugal, obviamente, mas era outro país, ofereceu-me um relógio e então, é curioso, eu ia-me atirar para a piscina, não é? E quando ia no ar ouvi a minha mãe, olha o relógio, quer dizer, já está, o relógio durou 2 dias, não é? Portanto, estamos a falar isso em 1966 ou 67, portanto o relógio era daqueles que assim que foi a água, acabou-se o relógio. Portanto, essa viagem assim ficou-me marcada e muitas vezes penso fazer um cruzeiro revivendo esses momentos. Tive também a oportunidade, a companhia do Raul Sonado ia lá, atuaram todas as noites, portanto, o que tornou aquilo ainda mais agradável e pronto, é assim uma memória. Muito bem. Então... Também tenho outra recente, não é? Força, então conta. É quando fui bicampeão. Ok. Porque foi a primeira vez que fui bicampeão, portanto tenho essa muito recente, não é? Portanto, foi e fui também, portanto já fomos. Muito bem. Então, e agora que chega, digamos, a uma fase da sua vida também um pouco mais tranquila, que conselho é que gostaria de dar a um jovem empreendedor que se encontra perante o desafio de um projeto comercial ou industrial? Que conselho é que daria para que esse jovem tivesse sucesso? Portanto, hoje há mecanismos que nos permitem fazer prever a rentabilidade ou não rentabilidade, portanto, para não estar a falar em termos técnicos, não é? Do projeto. Acho que o deve fazer, não é? Conforme a dimensão que quer imprimir e a sua experiência. Depois é socorrer-se dos fundos comunitários, portanto, porque hoje, sem fundos comunitários, nada se consegue fazer. E há fundos comunitários para tudo. Está a falar uma pessoa que nunca recebeu 1 cêntimo de fundos comunitários, portanto... Mas tem consciência da oportunidade de criar. É uma forma de alavancar, porque senão fica inferiorizado perante o mercado. Okay. Que seja cauteloso, portanto, e que vá de acordo com as suas intuições. Isto hoje é tão... Vamos lá ver. Alvin Toffler, que é o livro que eu trago, ele dizia que vamos chegar à fase, portanto, isto há 40, portanto, é de 1980, estamos a falar 45 anos, ele previa que as pessoas iriam ser criadoras dos seus próprios, portanto, criadores de conteúdos do seu próprio consumo. Portanto, e hoje nós reparamos que hoje... está a verificar, não é? Nós verificamos que hoje é o que está a acontecer. E eu estou a ver muito jovem ir por esse caminho e estou a ver muito pouco jovem ir por um caminho técnico ou profissional. Portanto, no caso de qualquer dia, nós não temos especialistas. Nós não iremos ter pedreiros, nós não iremos ter eletricistas, mecânicos, whatever. Portanto, isso é um problema que eu creio que a imigração não vai resolver, está a atenuar, mas não vai resolver. E eu penso que para os jovens há formas, porque nem toda a gente pode ser doutor ou engenheiro, etc., não é? Que para as profissões... Eu quero estar presente a assistir a um técnico especializado, ganhar tanto como um médico, como um advogado, como um engenheiro. Portanto, porque eles merecem. E isso não se tem vindo a acontecer, mas, de facto, eu quero estar presente para assistir, porque eu sei que isso vai acontecer. Tem que haver uma revolução salarial muito grande, porque...
a imigração, sendo importante, não vai resolver os nossos problemas. E nós, no dia-a-dia, temos dificuldades em ter determinados serviços ou listas extremamente demoradas ou com empresas longínquas que não nos podem dar, e isso creio que será uma das grandes dificuldades, já o é de momento e será no futuro. Ou seja, irá agravar-se, são situações que irão agravar-se. E os jovens que não tenham problema e que não se agarram só aos computadores e aos telemóveis a fazer conteúdos, porque há de chegar a saturação disso. Portanto, há de chegar a essa saturação e está-se a perder a oportunidade. Os cursos técnico-profissionais, como era no meu tempo, eu venho do curso comercial, eu vi o curso industrial e que deu hoje ainda existem, não é? Portanto, os grandes técnicos vieram daí. Hoje, a professora está mais habilitada do que eu, porque eu não sei como é que está. Mas recomenda, de facto, que haja uma procura por essas formações, não é? É isso que está a fazer. Sim, eu além penso... de dar os conselhos que acabou de dar a um jovem empreendedor, também aconselha que as pessoas olhem para formações Sim, que para o possam seu, dar para o resposta seu às futuro. necessidades da sociedade, não é? Para o seu futuro, É não é? isso. Muito bem. Então, estava-me a falar dos livros que trouxe. Já conhecemos um pouco do leitor, vamos agora tentar perceber o que é que ele lê. Ora bem, vamos começar por este, que este é giríssimo, Certo. que é Como nadar com os tubarões sem ser comido vivo. Muito interessante. Pronto, este é um Este é título Darwin muito McKay. sugestivo. É, Darwin McKay, portanto, lê-se muito bem. É meu livro de mesa de cabeceira, foi durante muito tempo meu livro de avião e de uma forma meio engraçada, o Harvey conta aí diversas dificuldades que nós encontramos na trajetória empresarial e a forma como ultrapassá-las. Esse livro lê-se com muita facilidade. O título é sugestivo, não é? É muito sugestivo, não é? Portanto, esse escritor, portanto, americano, ele é gestor e então eu achei muita piada. Logo ao título, eu comprei pelo título. Ok. Como nadar com os tubarões sem ser comido vivo, do Sim. Harvey McKay. Sim, isso tem aí muitas experiências de vida, muitos ensinamentos que depois nós... Em lições, não é? Que Tem que eu lições, percebi, sim. Percebi que havia E curtas. lições curtas, fáceis de ler. Exatamente, e que nós identificamos com problemas que temos. Ok. Quanto mais avançamos na idade ou na experiência profissional, mais importante é este livro. Porque diz, é verdade, isto já se deparou comigo. E está aqui, ele não dá soluções, ele só alerta. Ok? Portanto, e então eu recomendo Muito esse bem. livro, já o tenho emprestado, ele anda assim muito maltratado, porque já... O outro livro, pronto, esta é a minha bíblia, que é A Terceira Vaga, de Alvin Toffler. Ok. Esse livro está assim, já apanhou chuva, já lhe aconteceu. É uma bíblia. É a minha bíblia, esse livro... A Terceira Vaga, do Alvin Toffler. Exatamente. Portanto, este é um escritor americano, filósofo, que em 1980 previu, é um visionário, praticamente o que está a acontecer agora, nomeadamente da revolução do trabalho em casa, à distância, da formação online, e etc. Nessa altura não se falava nada disso e esse menino, eu tenho esse livro desde, está aí na capa. 1998, dizia aqui. É 98, exatamente. Foi quando eu comecei a ir para Angola, portanto era o meu companheiro de avião. E ele escreveu também a primeira vaga, que é a agrícola, a Revolução Agrícola. Depois veio a segunda vaga, que é a Revolução Industrial. E a terceira vaga, ele escreve a terceira vaga em plena Revolução Industrial, em plena segunda vaga. Mas virado para o futuro, não é? Mas virado para o Isto é uma futuro. antecipação. Esse é um visionário, portanto é um livro que eu recomendo também e vou lendo muitas vezes. Muito bem, muito obrigada. Chegamos assim ao final desta conversa, está a ver? Foi no instante, foi aqueles rápido. 15 minutos transformaram-se em 45. 45 foi ótimo. Muito obrigado. Foi uma conversa inspiradora com Salomão Figueiredo, um exemplo de como a tradição, a inovação e o respeito pelo território podem caminhar juntos e criar produtos de excelência que valorizam o que de melhor temos na nossa terra.
Agradecemos profundamente a sua presença, a partilha da sua história, do seu conhecimento e, sobretudo, da sua visão da vida, que nos mostra que é possível transformar a economia local com criatividade, sustentabilidade e paixão. Em nome de toda a equipa da nossa rádio, muito obrigado, Salomão, e desejamos os maiores sucessos, tanto nos negócios como em todos os projetos sociais e associativos que abraça. Também um agradecimento especial ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura pelo apoio técnico no som e na imagem. Eu quero agradecer à Cister FM pelo carinho sempre demonstrado para com os projetos do Centro Qualifica de Cister. Acho que ainda não tinha agradecido. Agradecemos a si também, que ficou aí do outro lado a ouvir-nos. Voltaremos em setembro, depois de uma pausa para o verão. É uma altura ideal para aperfeiçoar a arte de não fazer nada e aproveitar para ler. Sim. Com as sugestões todas que nós deixámos aqui ao longo destas semanas. Prometemos regressar com as baterias carregadas, com mais convidados da nossa terra e excelentes propostas de leitura. Muito obrigada, Salomão, por ter estado connosco. Eu sou a Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Até setembro!